Imagine navegar pelo oceano aberto, sem nenhuma terra por perto, quando, de repente, um navio aparece no horizonte. Ele não envia sinais, não responde ao rádio e parece completamente parado. Foi exatamente assim que começou um dos casos mais misteriosos do mar. Um navio foi encontrado perfeitamente intacto, navegando lentamente pelas águas, mas quando a equipe de resgate entrou a bordo, não havia absolutamente ninguém. Nenhum capitão, nenhum marinheiro, nenhum passageiro. Apenas silêncio. E o mais estranho, tudo dentro do navio parecia normal demais. As velas estavam ajustadas, a carga estava intacta, a comida ainda estava na cozinha. Era como se toda a tripulação tivesse desaparecido em segundos. Esse tipo de embarcação ficou conhecido como navio fantasma. Mas um caso em particular ficou famoso no mundo inteiro. O navio se chamava Mary Celeste. Ele partiu em 1872 com uma pequena tripulação, liderada pelo capitão Benjamin Briggs. A bordo estavam também sua esposa, sua filha pequena e alguns marinheiros experientes. O destino era simples: atravessar o oceano e entregar sua carga. Tudo parecia tranquilo. Dias depois da partida, outro navio chamado Dei Gratia avistou algo estranho no mar. Era o Mary Celeste. Mas havia um problema. O navio estava navegando de forma errática. Às vezes virava levemente. Às vezes parecia abandonar a rota. Os marinheiros tentaram fazer contato. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Então decidiram se aproximar. Quando chegaram perto, perceberam algo inquietante. O navio estava perfeitamente navegável. Não havia sinais de ataque. Não havia danos sérios. Mesmo assim, ninguém estava no conversa. A equipe do Dei Gratia decidiu subir a bordo. E o que encontraram foi ainda mais perturbador. A cabine do capitão estava organizada. Os pertences da família estavam ali. Brinquedos da criança estavam espalhados pelo quarto. A carga, milhares de barris de álcool, continuava intacta no porão. Na cozinha, utensílios estavam no lugar. Mas havia um detalhe muito estranho. O bote salva-vidas havia desaparecido. Isso indicava que a tripulação havia abandonado o navio. Mas por quê? O mar naquele dia estava relativamente calmo. O navio não estava afundando. Não havia incêndio. Não havia sinais de luta. O mais intrigante estava no diário de bordo. A última anotação mostrava que o navio estava em boas condições. Nada indicava perigo. Depois disso, nenhuma outra mensagem foi registrada. Era como se, depois daquele momento, toda a tripulação tivesse simplesmente desaparecido. Quando o navio foi levado até o porto para investigação, o caso ficou ainda mais misterioso. Os investigadores analisaram cada parte da embarcação. Nada parecia explicar o abandono. Os suprimentos estavam suficientes. A carga estava praticamente intacta. O navio estava completamente capaz de continuar navegando. Então começaram as teorias. A primeira hipótese foi pirataria. Mas isso não fazia sentido. Piratas normalmente roubariam a carga, o dinheiro ou o próprio navio. Nada havia sido levado. Outra teoria sugeria motim. Talvez os marinheiros tenham se revoltado contra o capitão. Mas, novamente, não havia sinais de violência. Nenhuma arma usada. Nenhuma luta. Outra hipótese envolvia a explosão de vapores de álcool. Como o navio transportava barris de álcool industrial, alguns especialistas acreditam que vapores inflamáveis podem ter criado uma situação assustadora. Talvez a tripulação tenha ouvido um barulho ou sentido cheiro de gás e decidido abandonar o navio temporariamente. Eles poderiam ter entrado no bote salva-vidas esperando que o perigo passasse. Mas algo deu errado. Talvez o vento afastou o bote. Talvez o cabo que ligava o bote ao navio tenha se rompido. Se isso aconteceu,
A tripulação teria ficado presa no mar aberto, enquanto o navio continuava navegando sozinho. Mas existe um problema com essa teoria. Nenhum destroço do bote foi encontrado. Nenhum corpo foi encontrado. Nada. Outra teoria ainda mais misteriosa envolve fenômenos naturais raros. Alguns pesquisadores acreditam que uma enorme onda, conhecida como onda gigante ou rogue wave, pode ter assustado a tripulação. Mesmo sem afundar o navio, uma onda dessas poderia causar pânico. Talvez eles tenham acreditado que o navio estava prestes a afundar. Mas, novamente, não havia sinais de danos grandes. Então surgiram teorias ainda mais estranhas. Algumas pessoas falam em criaturas marinhas desconhecidas. Outras falam em abduções inexplicáveis. Há até quem diga que o navio pode ter entrado em algum tipo de fenômeno estranho no oceano, semelhante aos mistérios do Triângulo das Bermudas. Claro, muitas dessas ideias são mais lendas do que fatos. Mas a verdade é que mais de 150 anos depois, ninguém conseguiu provar exatamente o que aconteceu. O Mary Celeste continua sendo um dos maiores mistérios da história marítima. Um navio encontrado navegando sozinho. Sem luta. Sem destruição. Sem explicação. Apenas um enorme oceano. E um navio vazio cruzando as águas. Como se seus tripulantes tivessem simplesmente desaparecido da realidade. E talvez a pergunta mais assustadora seja esta. Se você estivesse navegando no meio do oceano e encontrasse um navio completamente intacto, com comida na mesa, portas abertas e absolutamente ninguém a bordo, você teria coragem de entrar?